E a terra é o tema especial do segundo Fórum ADCE para a Sustentabilidade, que acontece aqui em Porto Alegre. O objetivo, gente, é chamar atenção para a manutenção desse elemento tão importante para a vida do planeta e orientar as iniciativas de práticas sustentáveis. O encontro é uma iniciativa da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas do Rio Grande do Sul, e quem está aqui conosco é o presidente da ADCE, o Sérgio Cavalieri. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sara. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, telespectadores. A gente falava um pouco sobre terra, né? Eu Sim. falando do Rio Grande do Sul, você falando de Minas Gerais, que é teu estado, mas que também tem uma linha muito parecida, né? Produção de gado, produção de leite, também precisa de terra, né? Sim, com certeza. É um estado de uma dimensão territorial muito grande e temos a nossa economia muito baseada nos minerais, até o próprio nome do estado, né? Minas Gerais, mas também na parte de agricultura e pecuária, que é um aspecto muito importante na produção de grãos, de leite e carne. São fatores de importância na economia de Minas Gerais, assim como aqui no Rio Grande do Sul também tem uma boa base da sua economia na agricultura e na pecuária. Bom, a gente está justamente no Dia do Meio Ambiente falando sobre 3 questões que em primeiro momento parecem reforçar a ideia de terra, mas elas podem vir a diminuir a condição dessa terra, que é a extração de minerais, que é a própria agricultura e a própria pecuária, mas por outro lado são necessárias para a subsistência do ser humano. Como é que se equilibra isso? A necessidade de extrair da terra e a necessidade de manter essa terra nas suas condições para que permaneça aí por muito tempo? Esse é um debate dos tempos atuais, né, dos tempos mais modernos, em que a população do Brasil, de todos o planeta cresceu assustadoramente, né? Chegamos a 7 bilhões quase de pessoas no planeta. Por outro lado, a necessidade da inclusão social das pessoas mais pobres, menos favorecidas, para que elas tenham acesso aos bens de consumo, aos bens mais básicos. E aí, em primeiro lugar, vem justamente a questão da alimentação, e toda essa é produzida pela terra. E então, como poder sustentar toda essa quantidade, essa massa de pessoas, mais os que já consomem normalmente, consomem em alguns países até em excesso, e como equilibrar isso então com a capacidade da própria terra, do planeta se sustentar do ponto de vista de água, de terra, e para que isso atenda às necessidades atuais da população atual e das populações futuras também, com um bem-estar que todos nós desejamos e queremos que cada vez tenhamos mais pessoas incluídas, né, principalmente nos aspectos mais básicos, né, das suas necessidades humanas e as suas necessidades naturais. Então esse é um desafio atual, é uma grande discussão. Sim. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e isso está sendo debatido não só aqui agora no seu programa, mas no mundo inteiro, né? Alguns teóricos dizem que é um egocentrismo do ser humano acreditar que ele conseguiria destruir todos os recursos naturais, porque o planeta seria incrivelmente vasto para que isso acontecesse. Você concorda com isso? Olha, ultimamente tem surgido muitas ponto opiniões, contra exatamente, ponto. Né? Tem aquelas pessoas mais que pregam mais a catástrofe, que a Terra já não suporta mais, e de fato a gente vê, né, essa necessidade toda de atender aos seres humanos, né, colocam um forte impacto sobre a Terra, e outras pessoas falando que a questão toda de variação de temperatura, de a água dos mares, dos oceanos, é uma questão cíclica, né, e que isso então não existe tanta catástrofe assim, né? Mas essa é uma grande discussão. Nós temos que, como cidadãos, e no nosso caso específico, como ligados a uma entidade cristã, que é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, de ter muita atenção a tudo isso e ter a preocupação, em primeiro lugar, com o ser humano, né? Como é que a igreja entra nessa discussão? Olha, a igreja ela tem um conjunto de ensinamentos que orientam a atividade do empresário, né? Pode parecer assim, uma certa novidade até para o telespectador, que a igreja teria assim, orientações somente para a vida cotidiana, em família, em sociedade, mas a igreja também tem recomendações para o campo da economia, para o campo do mercado, para o campo dos negócios. E isso é a chamada doutrina social da igreja, a doutrina social cristã. Mas a gente não está falando só da igreja católica, né? Ela vem de origem cristã, tem origem, né, em todo o evangelho de Cristo,
Mas a nossa entidade, a DCE, ela é uma entidade ecumênica que ela dialoga com todas as demais denominações cristãs e também do diálogo interreligioso com outras religiões também. Então, o que nós propomos? Nós propomos que a economia e as empresas, em primeiro lugar, atendam o ser humano, atendam a pessoa, né? Em todas as necessidades básicas, as necessidades... Isso antes até do meio ambiente? Sim, porque a pessoa está inserida no meio ambiente. Então, quando a gente fala dos negócios e da economia atender o homem, logicamente tem que atender o meio ambiente, porque o homem não vive sem o meio ambiente, tá certo? Então, essa é uma visão mais ampla do tema da responsabilidade social e do tema da sustentabilidade. Então, essa é a visão que nós trazemos para todos os empresários e aqueles que concordam com isso podem fazer parte da nossa associação e vamos dialogar juntos e encontrar os caminhos para esses novos desafios dos tempos modernos, que não sabemos exatamente quais são as respostas, sabemos que os desafios existem e que o ser humano, com a sua capacidade, com a sua inteligência, mas principalmente com amor, com tolerância e com mais humildade, com um capitalismo mais solidário, um capitalismo que respeite mais o ser humano e a própria terra, com menos ganância e com menos usura, com menos egoísmo, como você falou, ele certamente saberá encontrar um equilíbrio que possa atender melhor as necessidades atuais das pessoas e preservar o planeta também para as gerações futuras. Sérgio, obrigado pela tua presença, sucesso aí nesse debate de vocês. Muito obrigado.